Olá, doutores, muito bem-vindos ao Advogado Empreendedor. Apresenta hoje o doutor Adriano Mendes. Vamos falar sobre privacidade de dados, um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Adriano Mendes, que está aqui ao meu lado, é advogado especializado em direito digital, tecnologia e empresarial. Ele tem um longo currículo, desde de sócio da Cis Mendes Advogados, especialista em contratos, com MBA, né? Ele já foi professor de ética, direito e legislação, é jurídico também do Abrahoshin, não é isso, doutor? Ele vai falar um pouco mais, vai contar um pouco mais da história dele para a gente. É secretário da Câmara de Mediação e Arbitragem da CESPRO, São Paulo, e membro do Comitê de Inteligência Jurídica da CESPRO Nacional. Boa noite, se vocês estão ouvindo. Só quero um feedback de vocês, se vocês estão ouvindo. Se está audível para a gente, está tudo bem aí. É uma honra a gente estar junto essa noite. Vamos ver se a internet colabora, né? Porque todo ao vivo é aquela surpresa. A internet tem que nos ajudar. E, como é que se diz? Hoje a gente vai falar muito sobre privacidade de dados. Eu vou passar a palavra aqui para o doutor Adriano, que ele vai contextualizar a gente, vai se apresentar um pouco para que a gente converse ao longo dessa noite. Eu quero dar boas-vindas à doutora Isabela, à doutora Adriana, à doutor Mauro, e você que está aí, por favor, se apresente. Doutor Vicente, diga onde vocês estão, né? Que cidade, que estado do país. E, sobretudo, eu tenho certeza que muitos têm curiosidade e muitos estão ávidos por essa pauta, que é a grande pauta do momento, né, doutor Adriano? Pode falar. Se deixar, eu falo aqui a noite toda. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Daniela, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Espero hoje poder conversar com mais tempo e mais à vontade sobre esse assunto que tanto encanta a gente, né, que é tão interessante. Também compartilhar um pouco do que a gente tem feito aqui no escritório nessa área de dados pessoais e privacidade. É muito interessante. Quando for a hora, Daniela, você me avisa para eu compartilhar a tela e começar mesmo? Não, você pode, agora a noite é sua. Hoje você veio para brilhar. Eu anunciei, inclusive, uma palestra online. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos deixar o palestrante falar online. Eu vou pedir a vocês que enviem perguntas, que no final a gente vai abrir. Aí, doutor Adriano vai responder as perguntas de vocês. Doutor Mauro de Santana, da Parnaíba, de São Paulo. Muito boa noite. Legal. Então, vamos lá? Vamos lá. A gente não brinca em serviço, não. Pode compartilhar. Ó, doutor Adriano vai compartilhar a tela agora, para que vocês vejam, acompanhem a apresentação que ele fez para essa noite. E depois, à medida que ele vai apresentando, vocês podem enviar perguntas que eu vou monitorar aqui na plataforma, no Facebook. Doutora Adriana, é com você. Legal. Vocês estão vendo na tela com a nossa foto? Sim. Creio que sim, agora já. Tá? Aham. Pode ir. Então, tá bom. Pessoal, grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Daniela. Obrigado a todos pela presença. Meu nome é Adriano Mendes, eu sou advogado, sou sócio da Cis Mendes Advogados desde 2006. A gente tem como foco aqui no escritório trabalhar com causas e clientes de tecnologia da informação. E agora também, além de digital, também nessa parte de proteção de dados pessoais e LGPD. Eu fui citado como um dos primeiros GPO do Brasil, por uma revista, e também ajudei a implementar a Sarbanes-Oxley e a SOX-Levi em 2004, 2005, o que faz com que eu já tenha alguma experiência nessa área, além de ter implementado o GDPR para clientes brasileiros na Europa e para clientes europeus aqui no Brasil também. Então, um pouquinho do que a gente vai falar hoje tem a ver com privacidade e proteção de dados pessoais. E aí, a primeira pergunta que surge, o que é isso, né? O que é privacidade? O que é dado pessoal? Por que isso é importante? Eu gosto muito desse exemplo, é o caso da Target. A Target é uma grande rede de varejo dos Estados Unidos que, lá no começo dos anos 2000, percebeu que
que podia usar a tecnologia a seu favor para aumentar suas vendas. E aí ela começou a fazer análises estatísticas e percebeu que quando uma mulher engravidava, os hábitos de consumo dela mudavam. Ela começava a comprar mais vitaminas, mais produtos de higiene pessoal, alguns umedecidos e outros produtos típicos de uma gestante, né? A partir daí, percebendo essa oportunidade, o profiling, o grouping, essa nova característica de um tipo de consumidora específica, eles começaram a abordar essas consumidoras oferecendo cupons de desconto para produtos de gestação ou do bebê, um mercado ainda não tão explorado pela Target. Isso foi ótimo, deu super certo, as ações da empresa cresceram bastante, até que em determinado momento eles enviaram uma carta com cupom de desconto para uma criança que tinha 16 anos. O pai dessa criança recebeu essa carta, foi até a Target reclamar. Chegando lá, ele falou que era um absurdo, que a filha dele nem namorava e era uma jovem, não tinha esse tipo de material, com aquele tipo de conotação. A Target pediu desculpas, falou que não conhecia a filha dele, que aquilo ali era tudo com bases estatísticas e que era para desconsiderar aquela carta. 2 semanas depois, esse pai manda um e-mail para a Target dizendo: eu que peço desculpas a vocês sabiam que minha filha estava grávida e eu não. Né? Então, isso mostra o poder da tecnologia, onde as análises preditivas e os perfis que são feitos podem ser superiores ao conhecimento do homem médio, principalmente ser um pai, né? E aí tem uma outra frase que fala, já é antiga também, todo mundo já conhece, já ouviu falar, que dado é o novo petróleo. Essa afirmação veio da Neville Cross, enquanto ela era responsável pela Agência Digital da União Europeia, baseado na percepção de que as grandes empresas do século XIX e XX eram empresas que lidavam com petróleo. Até 2000 e alguma coisa, as grandes empresas do mundo, na Bolsa de Valores, eram Shell, Exxon, Ford, GM e outras companhias que viviam do petróleo. Mas hoje em dia, as grandes empresas são aquelas que vivem de dados. A gente chama de FAGA, Facebook, Apple, Google e Apple. Né? Então, é daí que vem essa informação que dado é petróleo e que dado tem valor também. Né? O atual CEO da Mastercard falou uma frase bem interessante há tempo, mês passado, ele disse que dado é igual ao petróleo, só tem uma diferença. A diferença é que o petróleo um dia vai acabar. E o dado, a informação que a gente deixa na internet é para sempre. Em teoria, ela não vai acabar. Então, essa informação valiosa, que pode servir para várias finalidades, inclusive para perfis, pode ser usada por mal e pode acabar dando uma arma contra a gente. Né? Tim Cook é um dos diretores da Apple. Ele falou que, efetivamente, o dado pode ser uma arma quando ele começa a discriminar, ou quando ele começa a influenciar de uma forma negativa. E aí a gente tem muito... Né? Esse conceito todo de privacidade, o direito de ser deixado sozinho, processamento pessoais, tem muito a ver com esse carinho que a gente tem que dar para os dados e evitar que esse dado no petróleo tome proporções gigantescas quando vaza um problema. Né? Então, a intenção das leis do mundo inteiro que tratam das pessoais é evitar que o dado seja usado de uma forma incorreta ou que cause prejuízos de proporções gigantescas como um vazamento de petróleo. E aí muita gente pergunta, né, mas nossa, isso vai pegar essa lei para todo mundo? O que vai acontecer se eu não seguir a lei? Eu sou um escritório de advocacia ou eu sou uma empresa de serviços? Eu também preciso seguir esse tipo de legislação? A resposta é que sim. Qualquer pessoa jurídica ou pessoa física que trate dados de pessoas físicas que estão localizadas no Brasil para finalidade comercial tem que seguir a LGPD. Né? Não tem opção. Se uma empresa tem um funcionário, ele está sujeito à LGPD. Se a empresa tem um cliente, pessoa física, está sujeito à LGPD também. Né? Isso inclui qualquer tipo de empresa, desde salão de beleza, padaria, condomínio, até o governo, terceiro setor, e todos os tipos de empresa. É difícil encontrar um exemplo que não se aplique à LGPD. Até agora eu procurei e não encontrei nenhum. Né? Até igrejas estão sujeitas a esse tipo de legislação. E por que eles têm que seguir isso? Né? O que vai acontecer se a gente não seguir a lei? Como é uma lei que cria uma série de obrigações, inclusive obrigações de governança e obrigações de responsabilidade solidária nas multas, os grandes clientes do Brasil, nossos grandes clientes, vão começar a exigir da gente que a gente esteja em conformidade, ou seja, compliance com a legislação, para que eles continuem fazendo negócio com a gente. Os fornecedores que não estiverem aderidos à lei e não cuidarem da forma correta dos dados pessoais poderão perder contratos ou serem responsabilizados por isso. O segundo motivo é a possibilidade da ANPD obrigar a empresa a fazer uma propaganda negativa, uma publicidade negativa do que aconteceu,
sendo obrigado a informar um incidente de vazamento nas grandes mídias e jornais, e até, depois do processo, bloquear e pedir a exclusão dos bancos de dados. Né? E para a gente, para bom brasileiro que somos, o último trigger desse tipo da lei é uma possibilidade de multa de 2% do faturamento, limitado a 50 milhões de reais por infração. Detalhe é que isso é por infração por incidente. O que significa que Google e Facebook, no ano passado, foram sujeitos a multas que juntos passariam de 300 milhões de reais. Bom, aqui a gente trouxe alguns casos recentes, né? E a ideia desses casos recentes é mostrar que nem no direito brasileiro, nem na tecnologia, esperaram esse tipo de legislação sair do papel para começar a mostrar como que ele vai se comportar e o que vai ser feito. Né? O primeiro caso deles é da Decolar, que a gente trouxe aqui, uma empresa de venda de passagens aéreas que fazia geopricing, ou seja, discriminava o preço de acordo com a sua localização. Se eu quisesse comprar uma passagem de São Paulo para Miami, estando em São Paulo, o meu preço seria de $2.000. Agora, se eu quisesse comprar o mesmo trecho de voo de São Paulo para Miami, estando na Argentina, o meu preço seria mais baixo. Então, isso, por ser o mesmo produto, com preços diferentes, entendeu-se que houve uma discriminação e a Decolar foi multada em 7,5 milhões de reais. Outro caso que a gente tem, que também ficou bem famoso na mídia, é do vazamento do Banco Inter, onde vazou dados de 20 milhões de pessoas físicas brasileiras, das quais nem todos eram consumidores. Né? E aí o mais engraçado é que o cliente consumidor, ou seja, aquela pessoa que já era correntista do banco, tinha uma relação, sabia que o Banco Inter tinha dados dele, mas existia um outro grupo de pessoas, não eram consumidores, que o Banco Inter já tinha feito uma análise de perfil, de renda presumida, faixa etária, e queria começar a abordar para oferecer seus serviços. E aí veio o problema, né? Um banco, uma instituição, conseguiu juntar um monte de informações que não foi guardada com a devida cautela e por isso houve vazamento, e parte desses usuários afetados nem sabiam que seus dados estavam ali dentro. Né? Então vazaram dados com nome, CPF, endereço, e pessoas que nem sabiam que o Banco Inter estava procurando abordá-los depois. Um outro caso foi da Netshoes. Netshoes teve um vazamento grande, muito grande, que afetou 2 milhões de clientes seus e preventivamente procurou o Ministério Público fazer um acordo. Né? Mas, por causa desse vazamento e de outras questões, a Netshoes acabou tendo problema e depois do IPO dela, ela não tinha mais condições de sobreviver sem o caixa necessário das operações e acabou sendo vendida com um preço, com desconto, com deságio de 20% sobre o seu valor das ações nominais pela Magazine Luiza. Né? Mais um caso interessante é da Drogaria Araújo, uma grande rede de farmácias de Belo Horizonte, que foi multada em também mais de 7 milhões de reais por ter um clube de fidelidade, um clube de desconto um pouco ao contrário. Né? Então, não estava claro na época, nos seus termos de uso, na sua política, que quando você aderisse a esse clube, para que você tivesse desconto no medicamento, a Drogaria Araújo iria repassar os seus dados para uma série de parceiros deles, incluindo empresas de seguro-saúde e indústrias farmacêuticas, que pegariam essas informações para outras finalidades. Né? Então, elas poderiam saber que tipo de medicamento você compra, com qual frequência, e a partir daí saber se você tinha alguma doença específica e decidir o preço que ela cobraria dos seus serviços a posterior. E além, notícia do mês passado também, vazaram dados de 1,2 milhões de brasileiros do site da IP. Né? Isso é basicamente toda a base que eles tinham de pessoas físicas que participaram de campanhas de marketing e também de pessoas que participaram que entraram em contato com os através do saque. Um grande número de pessoas foi afetado por isso, simplesmente porque ele não tinha algumas questões de segurança. Também muita gente deve ter utilizado aquele aplicativo russo que mostrava como a gente ficaria quando envelhecesse, né, o Face App. E aqui é um caso bem interessante porque depois que isso viralizou no Brasil, todo mundo mandou suas fotos, muitos foram ler os termos de uso e perceberam que isso era uma empresa russa que estava dando informações e não estava claro de forma nenhuma para que seriam usados esses dados, qual seria a finalidade disso. Eu já trabalho nessa área, então eu não coloquei minha foto ali, mas eu fui surpreendido porque minha mãe me mandou minha foto por carinha velhinha. Minha mãe achou legal fazer isso e colocou a minha foto dentro.
o nome que a gente dá para isso, na tecnologia, é Shadow Profile. O meu perfil, mesmo que voluntariamente, também entrou nesse aplicativo, eles também têm os dados biométricos ali para fazer. E o mais interessante desse aplicativo é que também foi constatado que ele é um aplicativo que discrimina. Por quê? Ao pegar as fotos de pessoas negras e envelheceram, as pessoas ficavam mais brancas, né? O que não é verdade. Então, o algoritmo que foi desenvolvido não é um algoritmo correto, nem para essa finalidade. Outro caso, aqui bem interessante, é o caso da CIA, que não conseguia bater a meta de cartão de crédito, e aí ofereceram esses cartões, e aí chamaram pessoas para entrevistas de emprego, e nas entrevistas de emprego, que não existiam necessariamente, eles abordaram as pessoas para oferecer os cartões de crédito, né? E isso também é um desvio de finalidade grande pela LGPD. Também, outro caso, para finalizar essa parte, é um convênio que foi feito entre o Detran do Rio de Janeiro e o TSE do Rio de Janeiro para que os eleitores do Rio pudessem votar no segundo turno usando sua biometria, assim como o cadastro prévio no TSE. Aparentemente isso é bom, né, porque salvou tempo e economizou muito dinheiro dos cofres públicos. Mas isso é um problema por quê? Um órgão público, também sujeito à LGPD, não poderia ceder, emprestar ou compartilhar dados biométricos sem a autorização ou sem uma lei específica. Não existia naquele caso. A tecnologia não é sempre ruim, e a própria LGPD também permite o uso de imagens para segurança pública ou para a tutela da vida e várias questões bem interessantes, né? Isso aqui é um caso do carnaval desse ano, onde um já condenado por homicídio foi identificado pelas câmeras de vigilância e, através disso, foi preso, mesmo estando fantasiado, né, o que é muito bom. Por outro lado, no ano passado, uma criança sumiu numa praia do Paraná e a família, sabendo que aquela praia era monitorada por câmeras, foi até a prefeitura para ter acesso ao histórico das gravações. Para surpresa da família e de todos os envolvidos, nenhuma das várias câmeras que estavam ali filmando a praia estavam, de fato, gravando, preocupadas com a segurança dos banhistas. Todas elas estavam focadas dentro quase no quebra-mar, filmando as mulheres bonitas tomando banho de mar, e inclusive dava para ouvir os comentários dos operadores das câmeras sobre cada uma delas. Então, a mesma tecnologia que é positiva e ajuda a gente a ter mais segurança, quando usada por mal, ferir muito a nossa privacidade e os nossos direitos mais básicos, né? Tem muito do que a gente tem visto hoje é baseado em questões biométricas, digitais, ou mesmo reconhecimento facial, mas isso tem sido um problema porque quando há um vazamento disso, as pessoas podem usar esses dados de forma indefinida. Por quê? Eu consigo mudar o meu e-mail, eventualmente consigo mudar o número do meu RG, mas dificilmente eu vou conseguir mudar a minha digital ou meu rosto por causa de um vazamento grande, né? Então, vazamentos desse tipo, que envolvem dados biométricos, são muito difíceis de serem contidos ou de serem remediados para o resto da vida. Não só falando de empresas privadas, também precisa falar do governo, né? O INSS é um dos grandes bancos de dados do Brasil, que tem a questão dos aposentados, que passam a ser abordados antes de saber que as pensões foram deferidas por empresas de financiamento, e que também estão sujeitos à lei, né? Não dá para fugir disso. E aqui a gente tem um grande problema já estrutural, que todas as bases vazadas foram juntadas por alguns serviços, e houve uma constatação, no começo desse ano, que mais de 190 milhões de dados de brasileiros estão disponíveis na internet de forma ilegal, ou sem que a gente tenha conhecimento. A gente pensar na população do Brasil, que é de 205, 210 milhões de habitantes, grande parte do Brasil está ali. Talvez até o meu filho, que tem 5 anos, já esteja também fichado aí e tenha esses dados vazados. E isso, pessoal, não é só falando de internet ou de grandes bancos, né? Esse tipo de ameaça e problema que a gente vê está em todo lugar. Esse aqui é o aplicativo da Yellow. Yellow é aquela empresa que compartilha bicicletas e patinetes em várias capitais e cidades do Brasil e do mundo, né? Mas quando eu fui instalar a primeira versão desse aplicativo, o meu antivírus apitou e disse que através dele, pelo fato do aplicativo ter um erro no código, hackers poderiam ter acesso ao meu celular e roubar a minha identidade, roubar os dados do meu aparelho, se passar por mim e causando prejuízo, né? Isso já foi corrigido, foi só a primeira versão, não acontece mais, né? Esse aqui é um site bem interessante que vocês podem entrar,
Have Been Impugned, ele mostra quantas vezes e aonde o seu e-mail vazou. Né? Você basta colocar o seu e-mail aí que você pode ver se seu e-mail também vazou ou o que aconteceu com ele. Infelizmente, o meu e-mail vazou mais de uma vez, né? Eu tenho o meu e-mail há muito tempo. E aqui o mais interessante da gente perceber é que serviços como Bitly, Dropbox, LinkedIn, realmente eu utilizei. Eram serviços que eu conhecia. Mas Apollo, QuickSpan, Botnet, IO, são serviços que até hoje eu não conheço. Então, alguém quem eu confiei, confiou nesse serviço e houve vazamento. Mas como não existia uma legislação como agora tem a LGPD, a GDPR, essas empresas não me avisaram de volta que os meus dados tinham sido vazados e estavam comprometidos. Se alguém tiver acesso ao meu cartão de crédito, quiser um débito mensal de R$19,90, escrito asterisco 99, ou asterisco Uber, com número qualquer, eu vou sempre identificar eu vou perceber. Agora, se eu soubesse que meu cartão foi disponibilizado da forma correta, passa a ser o meu interesse, passa a ser a minha obrigação também cuidar disso e verificar se todos o histórico de débitos ali estão corretos, né? Que é meu interesse. Então, muito do que essa lei fala também é de responsabilização e de informação para que a gente consiga ser o dono e tomar o controle dos nossos dados. Aqui um pouquinho do histórico dessa legislação. Isso não é novo. As leis de proteção de dados pessoais começaram na Alemanha, em 1970. A Alemanha é o primeiro país do mundo, o país mais preocupado com privacidade até para a questão da Segunda Guerra Mundial. Mas, desde então, teve de uma forma quase homogênea ao redor do mundo, passando por vários momentos, né, desde 1970, até que, já na União Europeia, foi consolidada uma lei, que chamava Diretiva número 56, que tratou sobre a proteção das pessoais, a privacidade, a primeira lei. Né? Isso evoluiu de uma forma bem interessante. E aí a Europa percebeu que não podia mais ter esse tipo de legislação por causa dos grandes grupos econômicos e portais como o Google, a Amazon e assim por diante. Né? Percebendo isso, em 2016, eles promulgaram a GDPR lá fora, e entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018. No Brasil, o nosso projeto de lei começou em 2005, né? Teve uma evolução aí bem diferente, ele foi por uma linha até 2014, depois trocou-se para um projeto muito mais parecido com a GDPR que a gente tem hoje, e ficou esperando, né, por causa do nosso momento econômico, essa lei não foi aprovada antes. Ela foi aprovada no dia 14 de agosto de 2018, com o veto do então presidente Michel Temer. Depois, no último dia do mandato dele, ele fez constituiu a NPD e vetou alguns outros artigos de lei através da medida provisória 869, que foi convertida em lei no dia 9 de julho de 2019, aonde, a partir de então, a gente passou a ter uma lei com uma autoridade prevista, né, no mesmo modelo da GDPR. Então, a lei que a gente tem no Brasil e a lei que a gente tem na Europa não são as únicas. Hoje, existem mais de 30 países que têm algum tipo de legislação para os dados pessoais, né? O que é muito interessante porque ele mostra que essa é uma tendência mundial, não só do Brasil. Bom, falando agora o que é dado pessoal e quais são os pilares dessa legislação, a gente pode definir isso em dois grandes grupos. Tá? O primeiro grupo, dado pessoal, é qualquer informação que direta ou indiretamente identifique uma pessoa física, nesse caso, que esteja no Brasil. Né? Então, para a LGPD, que tem que estar no Brasil, tem que ser de dados brasileiros. Esse tipo de classificação, ela é extensiva, ela não é só sobre nome, RG, CPF e endereço. Qualquer forma de comunicar, qualquer forma de identificação ou atributo relacionado a essa pessoa passa a ser dado pessoal. Né? Tem que ser feita uma análise e isso tem que ser pensado, visto, caso a caso. Por exemplo, um site de e-commerce, uma empresa que vende através da internet. Se ela guarda dados de navegação como IP e coloca cookies, esses IPs e cookies também são passados, são considerados como dados pessoais porque eles fazem parte daquilo que a gente chama de digital fingerprint, ou seja, a sua identificação na internet. É possível saber que você é você mesmo que ele não saiba o seu nome. Né? Então, o dado pessoal é uma coisa extensiva que cada empresa vai ter que analisar. Dado pessoal sensível, que é no artigo 5º, inciso 2 da lei, são só aqueles tipos de informação que a lei fala que precisa ter um cuidado especial,
ou que são de uma categoria diferente. Né? Isso inclui dados de saúde, informação genética, biométrica, racial, sexual, política e filiação sindical. Esses tipos de dados eu não devo aumentar. Né? Por quê? Porque a lei diz o que é dado pessoal sensível e não caberia a cada empresa dizer se eu posso aumentar ou diminuir isso daí, seria a lei. Né? E aí, falando das grandes figuras, a gente tem o titular dos dados, que é a pessoa física. Então, um dado de uma pessoa física sempre vai ser dela, ela pode emprestar e deixar que uma outra empresa utilize, mas ela é a dona desses dados, ela pode usar esses dados como ela quiser. Né? Uma vez, mesmo que esses dados estejam na internet, disponíveis, esses dados continuam sendo dela e as empresas não podem pegar esses dados e fazer o que quiserem com isso. O controlador é o que a gente chama de dono da bola. Geralmente uma empresa que tem alguma finalidade econômica e começa a organizar esses dados. Né? Então, vamos supor, uma empresa que faz um cadastro, uma empresa que negocia com esses clientes, uma empresa que começa a fazer uma prospecção desses dados. O operador é a empresa que trabalha para o controlador, em parte ou em todo o tratamento. Então, vamos pensar que é um call center que trabalha para determinada rede de restaurantes, é uma empresa que faz a cobrança, é alguém que muda os e-mails, são empresas que estão ligadas ao controlador, que não teriam contato direto com o titular dos dados se não fosse por aquela finalidade. E tratamento de dados pessoais é qualquer coisa que a gente faz com a informação. Desde a coleta de um currículo físico ou de um formulário físico impresso, até a visualização na tela e o backup disso, tudo isso é tratamento de dados, não tem como fugir dessa questão. Né? Vale a pena falar que a LGPD não é só para dados eletrônicos, ele também vale para dados físicos, dados impressos. E aí, falando dos princípios da lei, são 10 princípios, né, são alguns princípios, e aí os mais interessantes deles, tentou colocar de uma forma visual, onde a base dessa pirâmide passa a ser a responsabilidade solidária do controlador com os dados em caso de incidentes ou vazamentos por qualquer um dos seus operadores contratados. Né? Por quê? Eu não posso mais dizer, que pena, vazou, mas não vazou através de mim, vazou através do escritório de contabilidade, vazou através da empresa de marketing. Se eu escolhi aquela empresa, eu sou corresponsável, solidariamente responsável por esse vazamento do incidente. Né? Eu tenho obrigações previstas na lei, que eu vou ter que cumprir para não ter que pagar uma multa. Né? E aí, o topo da pirâmide é o uso dos dados limitados à sua finalidade. Então, se eu sou, por exemplo, uma construtora, eu não posso pegar esses dados para oferecer descontos na compra de veículos. Se eu sou um escritório de advocacia, eu não posso coletar dados para oferecer os serviços de plano de saúde. Né? Agora, isso tem que ser mais objetivo. Se eu sou a CIA e recebo currículos para emprego, eu não posso pegar esse banco de dados com currículo de emprego para oferecer cartão de crédito. Tem que ter uma finalidade clara e específica naquilo que eu faço para cada tratamento. Esses são os novos direitos dos titulares, previstos na lei. Não são nem todos são aplicados a todos os tipos de negócio, porque não faria sentido, mas a gente tem que revisar em cada tipo de negócio também o que fazer com isso e como que eu vou proteger e garantir esses direitos. Por exemplo, sempre que há o consentimento, o titular dos dados pode revogar esse consentimento ou pode pedir a exclusão dos dados. Depois que eu tratar os dados para aquela finalidade específica, depois do tempo necessário, eu devo excluir esses dados da minha base. Eu não posso mais manter os dados de um cliente ad eterno na minha base, se ele não for um cliente recorrente meu. Muito comum também, a gente tem problemas hoje com call center que te ligam achando porque pegaram seu telefone errado, né? Atribuindo seu telefone a um cadastro de outra pessoa. A partir de agora, como um dado pessoal, qualquer coisa que te identifique, seu telefone te identifica, você vai ter o direito a pedir a correção dos seus dados, mesmo que aquele esteja atribuído a uma outra pessoa, uma espécie de habeas data. Vou dar um exemplo. Várias vezes me ligam aqui perguntando, me ligam de call center falando, olá Maria. Não, meu nome não é Maria, eu sou Adriano. Desculpa, foi engano. Passa 2 dias, ligam de novo dizendo, olá Maria. Não, eu não sou Maria, meu nome é Adriano. A partir de agora, com essa lei, eu vou poder ligar para esse call center e dizer, olha, aquele número de telefone que vocês estão ligando, tal, é meu. Então, por favor, desatrele ele ao perfil da Maria, porque não é, né? Coloque ele no meu perfil. E se eu quiser também, eu posso dizer, nunca mais me ligue, porque é meu direito também.
Eu posso falar que eu não consigo esse tipo de coisa. E aí, o que muda na prática? Você já deve ter visto várias vezes, em vários sites, umas barrinhas assim, que aparecem e falam assim, olá, você precisa aceitar esses cookies ou não, no site coleta cookies para que você possa ter uma navegação melhor. A partir de agora, com a lei, se a empresa coleta esse tipo de informação, ela vai ter que deixar claro qual é a finalidade. Se é para uma navegação mais segura, se é para marketing, se é para retargeting, e o que ela faz com essa informação. Também muda muito a visão que a gente tem das empresas, que a gente chama de reputação. Zuckerberg, por muito tempo, foi considerado o garoto do milênio, a pessoa que estava ajudando a inovar, revolucionar o mundo, né? Mas agora ele tem sido visto como um gangster digital, aquela pessoa que atrapalhou e fez coisas que são antiéticas na visão de muitos. Só queria fazer um parênteses aqui, que a gente já, provavelmente, quem tem menos de 40 anos já não usa mais o Facebook, porque já está ultrapassado, e acabou migrando para o Instagram, para o WhatsApp, para outras redes que são muito mais modernas. Né? E às vezes a gente esquece que o Instagram e o WhatsApp também são do mesmo dono, do mesmo grupo. Então, todo aquele balão de ensaio que foi feito no Facebook continua existindo ou podendo existir em outros serviços da mesma empresa. O Facebook foi montado em 5 bilhões de dólares, a maior muito na história do mundo, né? A primeira de muitas. O lucro do Facebook caiu 51% nos últimos tempos por causa desse tipo de leis que a gente tem, de GDPR, das infrações que ele cometeu relacionadas também ao Cambridge Analytica, ao desleixo dele, segundo o FTC, dos dados pessoais, e com a mudança de versões que ele fez sobre o que ele fazia ou não com os dados. Tentando trazer um paralelo aqui, né? Aqui o Facebook admitiu que ouviu áudios de pessoas, né, para ajudar na transcrição, e isso, pela lei, é um excesso. Né? Ele não deveria fazer isso porque não tinha nada a ver com a finalidade, não poderia colocar pessoas para ouvir esses dados. Outra questão da lei é que depois que eu uso aqueles dados para aquela finalidade, eu devo apagá-los. Eu só posso manter na minha base se eu tiver um motivo para específico e se eles forem anonimizados. Então, por exemplo, no caso de um currículo de emprego, uma pessoa que participou do processo seletivo hoje, e não foi aprovada, não deve ter o seu currículo e seus dados guardados para sempre. Esses dados devem ser apagados depois de um tempo. Aqui, falando um pouco do caso da CIA, né, é a finalidade. Então, eu não posso pegar um currículo de emprego e usar para vender cartão de crédito. Eu gosto muito desse exemplo, é o caso da Marielle, né, que foi vítima de um assassinato no Rio de Janeiro no ano passado, e durante as pesquisas dela, a investigação que foi feita, eles perceberam que tinha um carro preto que estava parado esperando, e daí saiu disparado atrás do veículo, fez os disparos todos e depois fugiu em determinada direção. Comparando as câmeras de vigilância das regiões que o carro passou com os sinais de celular, eles perceberam numa das câmeras que o passageiro do lado direito tinha uma tatuagem que ocupava todo o braço esquerdo, todo o braço direito, né? E dava para ver pelas câmeras de vigilância. A partir daí, eles foram produzindo informações até que, em dado momento, chegou-se ao número limitado de celulares que estavam na primeira antena e na última antena daquele mesmo trajeto, né? Pediram quebra do sigilo informático dessas pessoas todas e bingo. De todas essas pessoas, somente uma tinha uma tatuagem no braço direito. Então, até uma tatuagem pode ser considerada como dado pessoal, né? Ou dado sensível, se estiver saindo biometria, e acaba identificando uma pessoa. Cada pessoa é uma informação que direta ou indiretamente identifique alguém. É muito interessante isso, a gente pensar como essa lei vai além. Né? Aqui é o DPO, o Data Protection Officer, uma nova figura criada na lei. Não necessariamente é um novo cargo, pode ser uma função exercida por alguém que já existe na empresa. Né? E a função básica do DPO é ser o ponto de contato entre a ANPD, a empresa, o titular dos dados, e garantir que a empresa está fazendo tudo da forma correta. O DPO não é responsável civil ou criminalmente pelos seus atos. O DPO ele só vai servir como um ombudsman, como um ponto de contato. Ele não precisa ser um funcionário CLT, ele precisa ser uma pessoa física, mas pode ser contratado através de uma outra empresa PJ, e ele não precisa ter conhecimento jurídico também, pode ter um conhecimento no negócio como um todo. Né? Vale lembrar que não adianta eu ter um DPO mais caro do mundo
e falar que isso não basta, porque as multas, as sanções são para a empresa. Então, independente do quanto eu pago por DPO, a minha multa vai ser de até R$ 50 mil pelo tipo de infração que eu cometi, né, com a alimentação do percentual do faturamento. Sobre a lei, né, eu gostei de colocar aqui embaixo que a gente já teve 3 movimentos legislativos terminados para a LGPD aqui no Brasil, tem mais 2 em andamento no federal e tem alguns projetos para sair no forno. Né? A NPD já foi sancionada, então agora a gente tem uma lei completa que tem as sanções, as previsões e a autoridade já prevista. Falta ainda a nomeação dos 5 diretores da NPD que não saiu ainda. Depois que isso for feito através de um decreto presidencial, esses 5 diretores devem ser sabatinados pelo Senado, né, para a partir daí terem condições de ser aprovados, né, terem condições de começar a trabalhar. As informações que a gente tem lá de Brasília é que já foram mapeados mais de 50 pontos de esclarecimentos, dos quais a NPD vai ter que fazer emendas e normativas, explicando o que ela entende, o que ela espera de cada uma das áreas ou de alguns setores específicos. Né? Então, está indo com passo de espera, com a expectativa de ter isso terminado até ter tudo isso pronto até o final de setembro. Em paralelo, a gente tem a PEC 17, que está sendo divulgada corretamente como algo positivo, né? Quem tem uma visão contrária não entendeu os motivos, para forçar que o assunto dos dados pessoais tenha um nível constitucional, ou seja, um nível federal, evitando assim que estados e municípios façam legislações infraconstitucionais que possam prejudicar o correto entendimento e a fiscalização dessa legislação. A NPD ainda é uma incógnita para a gente vai ter que esperar a nomeação dos 5 diretores para saber como ela vai se posicionar, né? Mas a expectativa é grande de que seja positivo e que a gente tenha, de fato, uma lei e uma autoridade que ajude a gente no viés de educação, e não no viés de punição e sanções, como algumas pessoas temem. Esses são os novos direitos, esses são as funções, né, e as diretivas que a NPD tem já previstas em lei, são todas positivas, das quais a maioria delas dizem respeito à educação e à promoção da proteção de dados pessoais, e não da multa. Já existem projetos, iniciativa de projetos que ainda não foram homologados de forma geral, para tanto explicar melhor o que é incidente, o que é vazamento, né, para que você não tenha multas eternas, como também para responsabilizar os agentes que extrapolarem a legislação. Um pouquinho do que a gente tem visto lá fora, a GDPR fez 1 ano no dia 25 de maio de 2019, e muito se aprendeu com esse modelo europeu que é a mãe da nossa lei aqui. Uma das grandes descobertas é que o pessoal pegou pesado demais lá, né? Com medo da multa, com medo do qual seria o entendimento, eles fizeram recomendações jurídicas de coisas que não eram aplicáveis. Um dos casos mais famosos que tem é de um clube de futebol, se não me engano, no interior da Inglaterra, do Reino Unido, que teve uma recomendação dos advogados de fazer o double opt-in. Então, eles pegaram uma base de clientes que já tinham, de fãs que já tinham, enviaram um e-mail, aí falavam, você precisa se cadastrar. Quem se cadastrava nesse e-mail recebia um segundo e-mail dizendo para ter certeza que você se cadastrou, eu preciso que você faça um novo cadastro. Com isso, em termos percentuais, uma base de 100 mil fãs foi reduzida para 8 mil fãs. Né? Ou seja, eles perderam 92% da base. E, consequentemente, eles perderam quase o mesmo valor percentual de receita. Por quê? Era a partir das informações de quando haveria jogos e dos eventos que aquele clube participava, que eles conseguiam arrecadar dinheiro. Né? Então, maus conselhos na parte de dados pessoais pode atrapalhar negócios como um todo. Né? A LGPD não acaba com nenhum negócio, ela simplesmente normativa e tem uma espécie de compliance positiva para que todos os negócios sigam a mesma regra. Na mesma linha, foi feita uma revisão nesse ano, né, e a constatação foi essa, que as empresas pecaram pelo excesso. Elas acharam que ia ser pior do que realmente necessário,
e com isso se prejudicaram muito, gastando mais dinheiro ou perdendo o negócio. Mas também teve sanções já exemplares, né? A França multou o Google de 50 milhões, está previsto uma multa de 1,5 bilhões de euros para o Google também. Recentemente, teve uma decisão do Tribunal Europeu que falou que a gente tem que saber, tem que ser consciente com o que a gente liga ao nosso serviço. Nessa decisão do Tribunal Europeu, ele fala o seguinte: olha, quando você colocou aquele código do Facebook que dizia quem curtia a sua página ou não, e você permitia que usuários curtissem diretamente sua página através do Facebook, você também tinha um benefício com isso, porque o Facebook te retornava com propagandas mais assertivas, deixava você monitorar aquele usuário em outras navegações. Então, você é corresponsável pelo botão de curtir e por tudo que se impõe na sua página. Não dá para dizer que era o Facebook, que isso não tem nada a ver com isso. Tá? Então, pode ser interessante a gente fazer um escrutínio real dos nossos fornecedores, nossos clientes, para que a gente não tenha uma responsabilidade cruzada em alguns casos. Bom, e aí, né? Falando agora de lei, por onde que eu começo, o que eu faço, o que vai acontecer, quais são os prazos que a gente tem. A lei vai entrar em vigor no dia 16 de agosto de 2020. Exatamente hoje, faltam 360 dias para que ela entre em vigor, esse pontinho verde aqui. Né? Exatamente hoje, já se passaram 373 dias, e hoje é dia 22 de agosto. Né? Então, para quem estiver gravando isso gravado, é só fazer os cálculos, não engano, sempre a data de entrar em vigor já está definida, é 16 de agosto. E aí muita gente fala assim, mas vai entrar 16 de agosto, precisa fazer mesmo isso é sério? Eu sempre repito isso. Tem 3 tipos de empresa atualmente, falando de LGPD. Tem aquelas empresas que têm esperança, empresas com esperança, que são empresas que falam, não, isso vai ser igual ao social, vai ser prorrogado, não vai pegar, imagina, isso aqui não é a mesma, aqui na Europa, nos Estados Unidos, isso não vai acontecer como vocês estão falando. Tem as empresas que falam, não preciso fazer nada, porque eu sou uma filial de uma empresa europeia, então minha matriz já está adequada à Europa, à GDPR da Europa, então eu já estou adequado. Tem as empresas que têm consciência de que elas precisam mapear seus dados. Né? As empresas que estão com esperança, eu só posso dizer o seguinte, que quase com certeza absoluta, mesmo falando de Brasil, isso não vai ser prorrogado pelo simples motivo. O Brasil acabou de assinar via Mercosul um novo tratado para a venda de produtos na Europa, onde isso é um dos requisitos, onde a LGPD das pessoais é um dos requisitos para que o Brasil possa firmar esse acordo. E, além disso, o Brasil quer voltar a fazer parte da OCDE, onde também é um dos requisitos que tem alguma legislação sobre dados pessoais. Então, sendo essa uma pressão de fora de outro país, né, e já havendo 130 países no mundo que firmaram acordos como esse, o Brasil não pode ficar de fora, ele vai ter que aceitar. Né? E aí, para quem tem budget e está confiante, eu posso dizer o seguinte também, né? Cuidado, porque, exceto se você tiver uma bola de cristal e sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos meses, você está se antecipando muito, talvez tenha gasto mais dinheiro que necessário, porque a NPD não foi criada. A NPD não disse ainda que tipo de empresa, qual o tamanho da empresa, qual tipo de negócio vai ter que ter um DPO encarregado, o que ela entende sobre alguns pontos, ela não fez ainda as cláusulas padrão para troca de informações com os países. Né? Então, se você se antecipou demais, você pode estar bem, mas talvez tenha que fazer ajustes aí ao longo dos próximos anos. E as empresas com consciência são aquelas que já perceberam que vão ter que se adequar, estão cientes disso, mas ainda não se desesperaram. Né? Por quê? É uma jornada, um caminho para seguir. E aí perguntam para a gente, o que eu tenho que fazer? Né? Por onde eu começo? Esse ponto é saber que dados você coleta. Né? Dados pessoais, dados de pessoas físicas. Que dados você coleta dentro da sua empresa? Para que você usa esses dados? Né? Que dados vocês deveriam coletar? Será que eu não coleto mais informações do que é necessário? Será que eu não estou replicando informações da minha empresa que eu não precisava? Esses dados que eu coleto, qual que é a minha base legal para o tratamento? É o consentimento ou é uma outra base legal? Com quem eu compartilho esses dados? Esses dados ficam só na minha empresa ou eu mando ele para algum agente externo, seja uma empresa de marketing, uma empresa de envio de e-mails, ou um escritório de contabilidade, ou uma empresa que me apoia no call center. Né? Preciso mapear tudo isso. E a partir dessa informação que eu vou coletar, a gente chama de assessment, aí sim começa o trabalho que é fazer uma análise de impacto, uma avaliação
e as sugestões de melhoria nos próximos 12 meses que a gente vai ter. A gente chama de implementação. É muito importante falar que existem 10 bases para tratamento de dados, das quais só uma é o consentimento. No mundo inteiro, o consentimento não é a maior base percentual de tratamento de dados. Grande parte dos tratamentos que são feitos ao redor do mundo tem outras bases, como execução de contrato, legítimo interesse ou cumprimento de obrigação legal. Né? Então, quando eu faço um contrato de trabalho com um funcionário meu, eu não preciso pedir consentimento dele para usar os dados, mas eu preciso de contrato. Quando eu pego esses dados todos e compartilho com rede social ou com outros lugares de caixa, eu não preciso pedir o consentimento dele para fazer isso. Por quê? É uma obrigação legal. Tá? Então, parte do nosso trabalho jurídico é entender qual é o fluxo de dados, esse tratamento que é feito, qual é a base legal correta a ser utilizada para evitar problemas futuros. Eu não posso ter mais de uma base legal para o mesmo fluxo de dados. Eu tenho que escolher a mais correta. Em alguns casos, com legítimo interesse, se eu escolher essa base específica, eu tenho que fazer um relatório de impacto que chama de LIA, de legítimo interesse assessment, para justificar esse uso. Né? Senão eu vou estar errado também. Aqui, são 12, depois a gente vai compartilhar com vocês essa apresentação, né? Então, mas são 12 pontos de atenção que a gente tem que ter para a implementação da LGPD no Brasil. Né? E aqui é um tempo médio que a gente gasta em cada uma das fases de acordo com a nossa experiência. A primeira fase, que é a fase de assessment, de entendimento do que é a lei, demora entre 2 e 6 meses, né? Que é mapear esses dados, fazer a conscientização, saber de onde vem a informação, para onde vai, compartilha. A partir daí, a gente tem um relatório de evidências que vai apontar várias sugestões de melhorias na área jurídica, de procedimento, de governança e, às vezes, até de sistema da informação, parte informática, tem que ser implementadas. E essa implementação nem sempre é fácil, nem sempre é rápida, demora um tempo também. E aí o que eu mais gosto, esse slide foi preparado há bastante tempo, mas não importa quanto tempo você gasta em cada uma dessas fases. É importante falar que a lei vai entrar em vigor no dia 16 de agosto de 2020, então estamos tudo de trás para frente. Tá? Quanto mais tarde a gente começar, maior vai ser o número de pessoas envolvidas para fazer as adequações, porque a obra vai ser de dia 16 de agosto, não tem como mudar essa data. Tá? Então, o trabalho agora é do dia 16 para o dia, é o que dá para fazer até lá, e quais são as principais áreas que vão ser afetadas com isso. Entre colegas aqui, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, o primeiro convite que a gente faz é ler a lei. Muita gente tem falado bastante sobre a LGPD e tal, mas essa lei ainda é desconhecida da maioria das pessoas. É uma lei simples, uma lei com poucos artigos, né, e com muitos conceitos. Então, a partir dessa apresentação, eu espero que eu possa ter ajudado vocês a entenderem melhor como interpretar esses artigos. Essa é uma lei positiva. A gente pode pensar que ela é burocrática, ruim, que ela gera obrigações, que ela vai ser custosa para o meu CNPJ, mas quando eu penso no meu CPF, eu vejo como ela pode agregar também e evitar que meus dados sejam usados para o mal ou para que eu seja influenciado de uma forma incorreta. Sempre digo também que eu não sei se eu decidi ir para Cancún ou se, na verdade, foi o governo do México que fez uma parceria com o Google e Facebook e injetou bastante dinheiro. E de uma forma subliminar, eles me convenceram a que Cancún era o melhor destino que eu podia ir como de férias. Então, esse tipo de coisa que vai ficar mais claro. E é um pouco sobre isso que esse livro fala, que esse filme que está na Netflix fala, né? Privacidade hackeada. Né? Ele conta como o Facebook e o Cambridge Analytica podem ter influenciado nos resultados de algumas eleições no mundo. Né? Citam os Estados Unidos, países na América Latina, inclusive no Brasil, via WhatsApp, e o que é um grande problema, porque a gente precisa ser o dono da informação, a gente precisa controlar a nossa informação e a gente precisa ter uma liberdade de opinião. Né? Esse aqui é um podcast bem interessante, já tem alguns capítulos, foi feito por uma pessoa incrível que fala sobre privacidade há bastante tempo, trabalhando no Senado, Fabrício da Mota Alves, que é uma PrivacyCast, e de tempos em tempos eles publicam um conteúdo de mais ou menos 1 hora, com entrevistas com pessoas que dizem sua opinião em diferentes assuntos, ligados a dados pessoais e proteção. Muito interessante, vale a pena ver. Também já tem um curso gratuito de 10 horas disponibilizado aí pelo ITS Rio, que é uma parceria do governo com o ITS Rio,
e que dá noções básicas sobre o que é a LGPD e como operacionalizar na parte jurídica. Bom, um pouquinho sobre a gente, para terminar. Nós somos um escritório que desde 2006 trabalha com tecnologia e dados pessoais. Hoje somos 10 advogados aqui no Brasil, aqui em São Paulo, com essa experiência, sempre trabalhando nessas áreas. Nessa jornada, a gente tem ajudado diversos clientes aqui a entender como aproveitar melhor a LGPD e o que fazer em cada um dos pontos no momento que ela está na sua jornada, seja desde palestras de conscientização até o acesso, revisão de cláusulas e elaboração dos relatórios de impacto. Quem quiser uma cópia dessa apresentação e não receber diretamente, pode mandar um e-mail para lgpd@cisemites.br. A gente está realmente à disposição aqui para trocar ideias e conversar com todos vocês. Doutor Adriano, descompartilha a tela para a gente conversar um pouco com o pessoal, tirar dúvida, né? Porque aí eu acho que fica, inclusive, melhor. Eu tenho até um comentário aqui da doutora Isabela Abreu, dizendo assim: mesmo sabendo que não há como fugir do monitoramento, estou iniciando o encerramento das contas do Instagram e Facebook Messenger. E eu queria fazer uma observação: as pessoas, no geral, elas ficam muito preocupadas com o Facebook, mas esquecem do Google, que é onde a gente pesquisa tudo. E toda digamos assim, a base de dados e o robô do Google, ele foi criado, o algoritmo, para exatamente monitorar os termos de pesquisa que a gente utiliza e mostrar conteúdos de acordo com os termos que a gente utiliza. Isso vale para o Google, para o YouTube, e que também é uma forma de monitoramento e que é oferecida ao empreendedor e a essas empresas como remarketing, como publicidade na internet, igualzinho o Facebook. Não é uma coisa do Facebook, eu acho que é do mercado digital, de quem anuncia utilizando a tecnologia. Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Muito interessante a pergunta a afirmação da Isabela, porque ela faz a gente pensar: uau, eu vou sair do Facebook, legal. Mas se ela não sair do WhatsApp, ela continua no mesmo grupo econômico. E lembra que eu falei do Shadow Profile? Mesmo que ela saia em todas as redes sociais, grandes empresas podem ter informações sobre ela através de uma forma indireta, que são os amigos dela. Sempre que você está num aplicativo novo, ele pede acesso aos seus contatos para facilitar a sua vida e já linkar você com seus amigos que também estão na mesma plataforma. Além de subir as informações de quem já está na plataforma, ele passa a coletar informações de quem ainda não está. Então, você vai estar dormente naquela rede. O seu e-mail, o seu telefone pode estar dormente numa rede que você não conhece ainda. Né? O problema do Cambridge Analytica, que influenciou as eleições dos Estados Unidos, é que, através de pesquisas feitas por uma empresa específica, eles tinham acesso aos perfis de comportamento de toda a rede de contato dessas pessoas também. E com isso, através de, 100 mil, 50 mil pesquisas, eles conseguiram mapear todos os Estados Unidos. Né? Então, mesmo que você não esteja na rede, provavelmente a rede está monitorando você. É um pouco mais complicado, né? A gente tem que tomar cuidado para saber que tipo de informação eu compartilho, mas não dá mais para ser ingênuo e dizer que a gente vai viver sem a tecnologia. É muito bom usar o Waze, muito bom usar o Google, é muito bom usar o WhatsApp. Né? A gente tem que saber também o que a gente posta de fotos, a gente tem que saber também o que a gente compartilha, nosso histórico de navegação, de utilização, a gente não seja vítima dessa tecnologia. Eu costumo dizer sempre em palestra, sobretudo na parte de marketing digital, é o seguinte: não é questão de você decidir se você tem presença online ou não tem presença online. Você tem presença online. A questão toda é: você tem e monitora ou você tem passivamente? Falam de você e você nem fica sabendo. Pois é. Essa é a grande questão, né? Eu acho que é mais interessante você ter e monitorar o que você tem do que você estar passivo nesse mundo digital. Sem dúvida alguma. E o que essa lei faz, o que essa lei dá para a gente é a oportunidade de a gente estar no controle. Né? Então, a partir de agora, eu posso entrar em contato com uma empresa e falar assim: olha, o que você tem de informação sobre mim? Né? E aí eu posso virar e falar assim: olha, eu não quero mais estar nessa rede, então apaga meus dados ou corrige tais dados. Né? Eu não quero ter uma relação jurídica a partir de agora, então minimiza os dados que você tem.
né? Mas é importante que a gente saiba que o primeiro passo para a privacidade é interno, mas com a gente, né? Não vai depender dos outros. Isso foi feito através de lei porque perceberam que o indivíduo nem sempre tinha conhecimento e capacidade de brigar com os grandes grupos. Mas nem por isso a gente pode continuar aceitando todos os tipos de contrato ou baixando aplicativos que não sabem a finalidade. Eu tenho observado que dentro do próprio universo de educação à distância, da educação online, no geral, e de marketing digital também, as pessoas já têm comentado ou já estão preocupadas em se informar e começar a debater a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Já existe tanto plataforma de pagamento, já está se preparando para isso, como fornecedores de e-mail marketing, fornecedores de gravação de cookies, porque tudo isso é feito através de plataformas que você contrata. E muito já tem se discutido, eu sei que a ignorância do sentido de falta de conhecimento ainda é muito grande, mas as pessoas cada vez mais estão mais interessadas no assunto. E eu falo do público, inclusive do público que não utiliza, que é o público consumidor, passivo. Cada vez mais nesse métier se discute a Lei Geral de Proteção de Dados. Com relação ao documentário do Netflix, eu vou dar minha opinião. O desenvolvimento foi bom, mas eu não gostei muito da conclusão da Netflix, ou do documentário da Netflix. Enfim, tem algumas revelações que eu ainda não conhecia, a grande maioria já tinha lido, mas assim, eu não gostei da conclusão do talvez que, e não apresentar um dado, você está me entendendo? Já que a gente está lidando com dado, talvez tenha impactado eleições do Brasil, Argentina, talvez que baseado no modelo digamos assim, do material de. Não estou defendendo nem A nem B, mas é baseado não no estudo do momento político desses países, e sim fruto de um resultado que aconteceu lá nos Estados Unidos, porque pegaram os dados, e a gente sabe que o Facebook, sobretudo no início, quem trabalha há anos com esse mercado, ele sempre permitiu que alguns aplicativos se utilizassem da fragilidade ou da despreocupação do Facebook, no sentido da gente capturar informações. Agora, é claro, tem pessoas que utilizam isso de maneira ética e tem pessoas que não utilizam de maneira ética, como a empresa, que a Analytica fez, no intuito de fazer publicidades direcionadas a determinados grupos de pessoas, baseado, digamos assim, em perfis de comportamento, de como eles seguiam, de como eles se comportavam e do que eles diziam, do que eles defendiam, digamos assim. Isso é muito interessante, Daniela, mas a pergunta que fica por trás é o quão livre e qual foi a nossa capacidade de expressão num assunto que é tão complexo quanto eleger alguém, né? Não dá para saber mesmo se isso foi a primeira vez se isso é algo novo ou sempre foi utilizado, né? Já tem a história do voto de Cabresto, mas a dúvida que fica é: será que se não fosse esse tipo de campanha, esse tipo de investimento, esse tipo de mensagem subliminar, esses candidatos já selecionados pelos seus partidos e já participando das prévias que tinham participado, teriam efetivamente ganhos? A gente nunca vai saber isso, né? E a moral da história é que, assim, a partir de agora, o que a gente quer é que esse tipo de conduta também seja revisada pelo TSE do Brasil e pelo órgão de cada um dos países, para que a gente não tenha um direcionamento irregular, né? Para que haja liberdade, todos têm que ter o mesmo direito, isonômico. Então, a parte do que a gente tenta fazer é garantir que a internet seja utilizada como uma ferramenta de crescimento e não como uma ferramenta de manipulação. Eu concordo. Mas é muito interessante, porque não tem resposta. Assim, imagina hoje, aqui no escritório, por exemplo, quando cai a internet, o pessoal levanta, vai tomar um café, se demora mais que 5 minutos e fala: vou embora, vou para casa. A gente não trabalha com internet, nós somos advogados, né? Mas eu acho que hoje.
que ninguém trabalha mais sem internet. Essa é a grande questão. Não dá para se fazer absolutamente quase nada sem internet. Tudo está na nuvem. E a gente tem contribuído cada vez mais. Fazer várias coisas, mas assim, a gente já entendeu que, tipo, sem internet ninguém trabalha. Então, não dá para a gente ser leviano e falar que a gente quer um mundo como era antes, que o mundo anterior era mais seguro. A gente já perdeu muito do que foi a privacidade, a gente está rediscutindo o que é isso. Tem pesquisas que falam que as pessoas vendem todos os seus dados para $15 nos Estados Unidos. As pessoas estão mais preocupadas com as suas fotos do que com as suas informações pessoais. Hoje a gente dá o nosso CPF em qualquer lugar para ter, eventualmente, um clube de desconto para ter um benefício da nota fiscal eletrônica. Né? A gente já aceitou essa tecnologia. A gente já é fiscalizado. Um amigo meu foi para a China, ele parou numa esquina, e da esquina ele contou 40 câmeras de vigilância visíveis, né? Fora as outras que podiam existir. Né? Já está uma sociedade ultra conectada, já existe smart cities, existem várias questões aí que são altamente positivas, mas que a gente ainda não sabe o efeito real disso. Um amigo meu uma vez me falou uma frase que eu gravei, que é: as mentes mais brilhantes da década de 60 estavam pensando como levar o homem para a Lua. Né? As mentes mais brilhantes da nossa geração estão pensando como fazer com que a gente fique conectado mais tempo, né? Que a gente consuma mais online. Então, os objetivos mudaram ao longo do tempo. Sim, nós falamos do Facebook, mas a própria defesa do Mark Zuckerberg é engraçado, porque ele admitiu depois que ele viu que empresas como a Amazon e o Google e outras empresas também admitiram que estavam usando os dados, que estavam também fazendo transcrições de áudio. Não foi uma coisa exclusiva do Facebook. Enfim, várias empresas estavam com essa, digamos assim, essa política. Nada muito ética, né? De observar as conversas e os diálogos, inclusive privados. Imagine isso dentro do WhatsApp, o escândalo disso dentro do WhatsApp. Porque eu comparo o Messenger com o WhatsApp, que são conversas privadas. A não ser que você envie em grupo. São mesmo serviço, né? Então passa pelo mesmo servidor, passa pela mesma empresa. Complicado. O doutor Vicente está perguntando, a previsão da NPD está 100% ativa? A partir de setembro desse ano. Está esperando o decreto do executivo que nomeie os 5 diretores, depois, via decreto, ou com os 5 diretores, vai haver a nomeação do Conselho Nacional, de 23 pessoas da sociedade, e a partir daí a normativa para que a gente consiga ter essa lei operacional ainda esse ano, e possa trabalhar tranquilamente até agosto do ano que vem na execução e implementação da lei. A partir de 16 de agosto, o que vai mudar de fato com a implantação da lei, digamos assim, com essa sanção em 26 de agosto? O que muda efetivamente para as empresas? Muita coisa. Hoje a gente já tem várias ações de vários ministérios públicos e de empresas que reclamam, consumidores que reclamam sobre como entidades públicas e privadas usam os dados, né? Mas essas são ações isoladas. A partir do dia 16, a gente vai ter uma espécie de canal de denúncia, onde titulares dos dados vão poder fazer denúncias para a NPD e vai passar a fiscalizar. E havendo problemas na utilização dos dados, essas empresas podem ser multadas e ter seus bancos de dados até fechados. Né? Então é muito sério isso. Ninguém quer estar sujeito a multas e muito menos a essa reputação negativa que pode ter gerado pela lei. Cada vez mais, Daniela, a gente vê também que as empresas e os jornais não estão mais citando aonde foi o vazamento. Eles estão citando direto quem foi afetado com isso. Então, teria um caso que envolveu a Amazon, nos bancos de dados dela, mas a notícia foi: vazam dados do banco original, da Caixa, Tibit e outras empresas. Eles citam o contratante, né, o controlador. Isso é muito grave, porque a gente já precisa estar com a lição de casa feita preventivamente para ter uma resposta imediata. Eu posso falar também que, assim, nenhuma lei jurídica resolve os problemas da humanidade. Né? Então, a gente já tem aí o Código Penal que estipula que você não pode matar ninguém, que você não pode roubar, que você não pode difamar, mas isso continua acontecendo. Né? Então, o que essa lei cria são um regramento e procedimentos prévios à utilização dos dados, né?
para que eu tenha um carinho com os dados desde o começo, desde o Security Private by Design, e posteriores em caso de incidente. Então, agora eu sou obrigado a reportar o incidente, eu sou obrigado a comunicar o titular dos dados que houve algum problema e cumprir a lei. Quando a gente vai no restaurante, a gente pede uma comida do cardápio, não está muito preocupado com a qualidade, porque a gente sabe que a vigilância sanitária está ali fiscalizando, né, que é a função dela. E agora é a mesma coisa. Quando a gente preencher um cadastro online, a gente vai estar menos preocupado sabendo que esses dados estão sujeitos a uma legislação e que se a empresa não cumprir aquilo, ela pode ser multada e fiscalizada. Cada vez mais as empresas vão ter que prezar por uma política de privacidade mais transparente e vai ter que estar lá no site. Vocês, eu digo a população, consultando ou não, mas está lá no site, as políticas de privacidade. Alguns não têm, agora vão ter que se adequar aos termos de uso, política de privacidade e por aí vai. Exatamente, senão, porque assim, o uso dos dados tem que estar relacionado à sua finalidade. Então, ela vai ter que declarar o que ela vai fazer com aquela informação. Né? Se ela não tiver isso descrito, ela não vai poder fazer nada. Perfeito. Semana passada eu fiz uma live em outro canal, convidada também, sobre automação de marketing, né? E lá para as tantas, a discussão acabou descambando nessa questão da captura de dados, porque não tem como, uma coisa não foge, uma coisa não tem como fugir da outra. A automação, você precisa da captura de dados. Sobretudo com relação à utilização de plataformas e a automação dentro do escritório, ou a automação de marketing, tanto para prospecção, você está lidando com clientes interessados em lhe contratar, e depois disso, com relacionamento de clientes dentro do seu banco de dados. Você está lidando com captura de informação e muitas vezes dados sensíveis. Você não tem como fugir disso. Aí, a grande questão que fica, e uma grande reflexão que fica, é que, sobretudo na prospecção, cada vez mais a gente tem que ter ciência que não existe mais almoço grátis. É oferecido, normalmente, um bônus, alguma informação, alguma coisa, em troca das informações, em troca dos dados desse prospecto, desse possível cliente. E da mesma, claro que a empresa, o escritório da advocacia tem que se responsabilizar nesse caso, mas é uma troca. As pessoas precisam entender que é uma troca. Ela fornece dados em troca. Ela pega a informação em troca dos seus próprios dados. Como é que fica essa relação a partir de agora? Ela continua existindo e nenhuma dessas ferramentas que são utilizadas elas são irregulares, nem para a GDPR, nem para a LGPD. Até a máquina de escrever, LGPD compliant que a gente fala, e até o caderno do seu João de piado está sujeito à lei também. O que precisa acontecer, Daniela, é que essa informação sobre o que eu vou fazer com os dados fique clara. Então, se eu faço um cadastro para baixar um e-book, não tem nenhum problema com o servidor depois por e-mail. Mas, essa empresa que recebeu o meu e-mail, ou o meu cadastro, não pode vender esses meus dados para terceiros e não pode continuar me abordando se falar que eu não quero mais participar daquilo. Eu preciso ter um opt-out. Eu vou fazer um opt-in, mas eu preciso ter um opt-out. E nem sempre é verdade no Brasil. Uma construtora, quando eu compro um imóvel na planta, eu não assinei a cláusula, não fiz um opt-in para receber ligações de parceiros dessa construtora para me vender imóveis planejados depois de cozinhar. Né? Isso está errado. Isso deve ser trabalhado de uma forma para que fique claro que eu posso não fazer com os dados. Mas nenhum negócio que existe hoje, ou quase nenhum, vai deixar de existir por causa da lei. Ele pode ser necessário alguma adaptação, pode ser necessário algum ajuste, mas tudo para de pé. Perfeito. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para o doutor Adriano? Doutor Mauro coloca, esse movimento vai trazer uma reflexão em como nós, titulares, vamos dar atenção às nossas informações. Na verdade, a gente já deveria estar mais atento a isso há um bom tempo. Mas, assim, precisou
acontecer alguns escândalos para a gente verificar também quantos aplicativos, quantos joguinhos de internet a gente participa, quantas brincadeirinhas a gente participa e fornece os dados e vai fornecendo os dados sem ter controle algum, porque alguém utilizou. E outra, quando os famosos também participam da brincadeira, ficam, como é que se diz? Parece que tá tudo bem. Tá tudo bem. O Face App foi bem isso. Muita gente começou a compartilhar os dados, as suas imagens mais velhinhos, e o pessoal foi atrás, porque estava na moda, virou modinha, todo mundo queria participar da brincadeira, e ninguém prestou atenção. Eu não tirei minha foto, nem ninguém tirou a minha, que eu falei assim, não, se fosse mais jovem, até me arriscaria. Mas mais velha eu não quero, não. Pois é, né? Pois é, mas é muito isso do conceito. Hoje em dia, quando quando eu vou num prédio novo para fazer uma reunião, e alguém tira uma foto minha e pede minha biometria, quando eu falo assim, nossa, onde será que vai esse dado, né? Será que eles são excluídos de tempos em tempos? Será que eles não podem usar isso daí com nossa popularidade? Cada vez mais a gente vai ter essa consciência e brevemente essa lei vai ser esquecida, né? Porque ela vai ser incorporada ao que a gente tem como rotina. Isso vai ser bom. Gente, eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente hoje. Essa live vai ser disponibilizada para replay lá no YouTube. E assim que eu colocar a informação, que está tudo certinho lá, você que se inscreveu para a live de hoje vai receber por e-mail o link do YouTube para você ter, digamos assim, um local mais fixo e reservado para você acompanhar essa live. Porque a gente sabe que aqui no Facebook é muito bom, a live se torna viral, o alcance é grande. Muitos aqui me ajudaram a compartilhar a live, trouxeram mais gente para cá. Mas lá a gente está mais centrado, né? Lá a gente está mais centrado e fica muito melhor, já que a live é grande, a gente está há mais de 1 hora ao vivo, então a gente vai fazer o replay por lá. Então, se você não pegou tudo por alguma razão, ou só pegou uma parte, chegou atrasado, é o momento de você assistir ela completamente lá no YouTube. Doutor Adriano, eu agradeço mais uma vez a sua participação, sempre uma honra ter você conosco. Já disse que essa casa é sua, né? Desde a primeira vez. Muito bem, muito agradecida por você estar aqui hoje. Você do outro lado também, muito obrigada. Muito boa noite. Doutor Adriano, eu vou fazer com que o doutor Adriano faça as palavras finais para a gente encerrar nosso momento hoje. Eu sempre agradeço, é um prazer estar aqui. Nossa função e missão também é compartilhar essa visão positiva do que é a nova lei para os dados pessoais, na esperança de que a gente tenha um mundo mais seguro e um ambiente de negócios melhor. Existe aqui uma ótima oportunidade para que todos reflitam, e muito serviço jurídico pode ser prestado através desse momento que a gente está vivendo. Né? Então, muito obrigado a você por abrir esse canal e disponibilizar essa mensagem para todos. Tá, eu que agradeço. E você falou de, digamos assim, viabilidade de oportunidades para advogados. Olha, eu vejo a criação de novos contratos. A gente tem também também que ver essa regulamentação com relação às assinaturas digitais de contrato, que também capturam informação de dados. Tem tanta coisa nesse métier, tem as políticas de privacidade, os termos de uso, tem tanta, digamos assim, além do DPO, tanta questão de oportunidade para o mercado jurídico, fruto dessa da nova lei, também dessa conscientização com relação à privacidade de dados, que eu acho que, inclusive, é uma área que vem despontando no mercado. Você concorda comigo? Concordo, e tem mais um detalhe também. Quando a gente participa das reuniões para entender o que o cliente faz, naturalmente a gente percebe que ele não está assessorado em todas as áreas. Então, aqui ou ali a gente pode falar, olha, aqui você precisa ter um cuidado trabalhista maior, aqui você pode ter uma questão tributária. Então, finalmente, ou mais uma vez, como é o caso de compliance, o advogado tem sido visto como parceiro de negócios na parte preventiva, e não só quando dá errado. Né? O advogado de dados pessoais não precisa entrar só quando a empresa levou uma multa. Ele pode entrar desde o começo, ajudar para que tudo isso seja um ambiente seguro, o que é muito legal. Né? Em vez de eu trabalhar no problema, eu trabalho
na solução. Ou na prevenção, que é melhor ainda. Prevenção. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão aí. E a gente se vê por aqui no Advogado Empreendedor, lá no YouTube. A gente vai se falando, porque tem muita coisa boa para acontecer esse semestre. Muito obrigada mais uma vez, doutor Adriano. E a gente se fala em breve. Tchau, pessoal. Até a próxima.